Muito bem, no Arquidiocese em Comunhão desta terça-feira, nós recebemos o Carlos Nadalim, ele que foi secretário nacional de alfabetização e agora desenvolve um trabalho na área da catequese. Ele está aqui conosco para explicar um pouquinho disso para nós. Seja bem-vindo a Cuiabá, à Rádio Bom Jesus, Carlos. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Padre Renan. É uma alegria estar aqui falando novamente sobre este tema que me encanta, que é o da educação religiosa de crianças. Ótimo. Carlos, você trabalhou muito já com a alfabetização, com a educação infantil, também desenvolveu algumas palestras a respeito da catequese Bom Pastor e agora está se dedicando a um novo projeto com o Instituto Americano, Instituto Sophia para Professores. Em inglês é Sophia Institute for Teachers. E dentro desta parceria agora tem a sua nova editora e um livro para a catequese das crianças. Você pode explicar para nós como que se desenvolveu essa trajetória, essa descoberta do Instituto Sophia para Professores? Bom, não sei se você se recorda, mas eu estive em Cuiabá certa vez, a convite de paroquianos de Cuiabá que desejavam montar uma escola. E aí eu, elaborando ali, preparando a palestra que ministraria a eles, elenquei temas que considero cruciais na educação de crianças. Então, é evidente que abordei a temática do ensino da leitura e da escrita, como ocorre a preparação das crianças logo na primeira infância para que tenham sucesso em leitura. Depois, abordei temas relacionados ao desenvolvimento motor das crianças, quais são as melhores modalidades esportivas, né, que fornecem às crianças uma tomada de consciência corporal, e tratei de outras áreas, mas foi em função deste convite que eu acabei entrando na seara da educação religiosa de crianças, porque a proposta era de uma abertura de uma escola católica e eu pensei comigo mesmo, eu preciso falar alguma coisa a respeito desse tema. Então, naquela ocasião, eu apresentei uma abordagem, que todos conhecem hoje, que é a da catequese do Bom Pastor. Gravei vídeos falando a respeito desse modelo de catequese que realmente é encantador. Mas, depois disso, eu continuei pesquisando a respeito do assunto, porque realmente é algo que me preocupa. Eu, como pai de duas crianças, tenho essa preocupação de fornecer a elas o que há de melhor no tocante à catequese. Então, de um lado, tenho uma inquietação como pai, de outro, como pesquisador. Então, eu, estudando nos últimos anos educação, pesquisas científicas que nos mostram o que realmente funciona em matéria de ensino e aprendizagem, cheguei, então, à conclusão de que há 4 pilares, há 4 componentes que são essenciais para que uma proposta educacional funcione, dê certo, mostre realmente resultados. E os 4 pilares são: essa proposta precisa ter um currículo estruturado. O que significa isso? O currículo, ele precisa ter metas claras e ambiciosas, Ele precisa descrever os conteúdos que serão ensinados de forma pormenorizada, Esses conteúdos precisam ser dispostos sequencialmente, ou seja, para que as crianças aprendam, português, matemática, geografia, partindo sempre daquilo que é mais simples até chegar ao que é mais complexo, certo? Então, em educação, padre, tudo começa pelo começo, e o começo é o currículo. Qualquer proposta educacional que realmente funcione precisa se ancorar em um currículo. É curioso que isso nós podemos encontrar também nos antigos. Não sei se o senhor já viu aquela imagem em que há 2 troncos, de 2 árvores que se entrelaçam, e lá
na raiz dos troncos, nós temos a piedade. E esses troncos, eles simbolizam as disciplinas que crianças e jovens devem ser submetidos, às quais devem ser submetidos. Então, na raiz você tem a piedade, que basicamente pode ser entendida como a exposição de crianças e jovens, não é? A estrutura da sociedade, do cosmos, para que essas crianças, de forma natural, não é, acabem compreendendo, não é, as noções, adquirindo as noções de ordem, de hierarquia, tá certo? Eu devo obediência ao meu pai ao seu patrão e assim por diante. Bom, por que as crianças precisam adquirir de maneira informal essa noção de ordem? Porque em seguida, por meio da educação formal, elas serão submetidas a um tipo de educação de natureza curricular. E o currículo é justamente a disposição hierárquica de conteúdos. Deu mais ou menos para entender? Certo. Então, essa ideia, quando as pesquisas modernas demonstram que em educação tudo começa pelo começo e o começo é o currículo, nós estamos, de certa maneira, nesse universo, né, de organização, de disposição ordenada de conteúdos. Existe até a frase clássica de Santo Tomás de Aquino, né? Guarda a ordem e a ordem te guardará. Esta catequese já está presente em várias dioceses lá dos Estados Unidos, inclusive aprovada pela Conferência Episcopal Americana e também referendada por alguns renomados autores, dentre eles o Scott Hahn. O Scott Hahn diz, né, o Instituto Sofia para Professores utiliza um currículo sólido e uma abordagem prática para trazer a riqueza do Evangelho para as nossas famílias. Este programa prepara os pais de forma única para levar a beleza e a profundidade da fé católica aos filhos de uma forma atraente, contemporânea e convincente. Aqui nessa fala do Scott Hahn, ele destaca o papel das famílias. A catequese, então, do Sofia Instituto, ela tem como foco isso, Carlos? Ela é mais uma catequese para as famílias do que para as paróquias, embora de repente possa ser usada também? Vamos lá. Esse instituto americano elaborou 3 versões, 3 coleções. Uma coleção voltada às paróquias, outra às escolas e uma terceira às famílias, certo? Então, são 3 versões da coleção Espírito da Verdade e as 3 são baseadas num currículo estruturado, como bem destacou aí o Scott Hahn, que chancela essa catequese, né? Recomenda esse modelo de catequese. Então, do currículo, padre, decorrem os demais pilares, né, de uma educação eficaz. E o segundo pilar são os manuais, os guias de orientação de professores, catequistas, pais e os materiais didáticos utilizados pelas crianças. Então, nas 3 versões dessa coleção, nós temos isso, né? Um guia para o adulto, muito bem elaborado, né? Muito bem estruturado, que expressa os objetivos do currículo, que é a base, né, dessas coleções, e você tem um material voltado para a criança. E qual que é a relação entre esses 2 livros, né? Quando você se depara com material didático, né, sobretudo para crianças pequenas, há atividades ali como de pintura, né? Então, a criança pode abrir o livro e começar de imediato a pintar uma imagem sacra qualquer, né? Estou dando um exemplo aqui do que acontece no material Espírito da Verdade. Bom, mas o material da criança está relacionado com o guia do adulto, que deve interagir com essa criança de modo a levá-la, no fim dessa interação, a um registro daquela atividade proposta, certo? Então, as coleções possuem essa estrutura. São 2 volumes, um para o adulto, seja catequista, professor ou pai, e outro para a criança, né? Seja ela aluna, um aluno ou filho, ok? Então, a coleção possui uma estrutura interessante. Nós percebemos que o catecismo da Igreja e as Sagradas Escrituras
são o fundamento, né, um dos principais fundamentos da coleção. Então, você encontra ali lições, né, numa sequência gradativa, que traduzem didaticamente aquilo que nós encontramos no Catecismo e nas Sagradas Escrituras. E essa tradução, padre, não é nada fácil de se fazer. Certo. Você precisa de especialistas. É por isso que o Instituto reuniu renomados especialistas, né, envolvendo ali professores de escolas católicas americanas, teólogos, pais, né, que trabalham, né, com a educação de crianças, que elaboraram, então, esse material precioso que hoje essa é a catequese que mais cresce nos Estados Unidos, né? Então, tem chamado muita atenção, não só de professores, como de catequistas e pais. Carlos, isso está funcionando muito bem lá nos Estados Unidos, como você está apresentando para nós, e agora vem para o Brasil. De que maneira que vocês estão se planejando para introduzir isso no Brasil? Eu falo, vocês têm um projeto de formar um Instituto Sofia, aos moldes do Instituto Sofia aqui no Brasil? Vocês estão trabalhando só com a publicação de livros, a editora? Quais são os projetos de vocês para divulgar a catequese do Instituto Sofia aqui no Brasil? Uma excelente pergunta. Então, agora nós podemos passar para o terceiro pilar do conceito de educação eficaz, que é a formação continuada, né, de profissionais da educação. Né? No nosso caso aqui, de catequistas, pais, professores. Então, nós temos como missão, de um lado, divulgar os materiais da coleção Espírito da Verdade. Nós vamos iniciar, padre, com a versão voltada às famílias e com os livros dos 3 primeiros anos dessa coleção. Essa coleção é um programa completo de educação católica, né, para crianças e jovens entre 5 e 17 anos de idade, ou seja, vai lá do fim da educação infantil até o ensino médio. Então, é uma proposta bastante audaciosa, né? Certo. Então, nós vamos lançar em breve os livros dos 3 primeiros anos, ou seja, para crianças entre 5 e 6 anos, 6 e 7, 7 e 8. Vamos traduzir aqui isso pensando, né, nos anos de escolaridade. Seria o último ano da pré-escola, ou o primeiro ano do ensino fundamental, o segundo ano do ensino fundamental e o terceiro ano, certo? Então, nós vamos lançar esses volumes. E por que nós estamos começando com as famílias? Porque nós sabemos que há várias formas de transmitir a fé católica a crianças e jovens. E uma das mais importantes é a que ocorre no seio familiar. É por isso que a coleção Espírito da Verdade possui algo muito importante, que é o compartilhamento da fé, né? Vez ou outra, o pai, ao ministrar uma lição a seus filhos, vai se deparar com o compartilhe sua fé. Ou seja, a coleção indica ali, dá sugestões de como o pai vai abordar uma experiência que ele possui, né, de relação com Jesus Cristo, ou de uma devoção a um santo, né, para transmitir isso aos filhos. E por quê? Porque os pais são os primeiros, né, e mais importantes professores de seus filhos, né? Os pais são fortes exemplos, né, para as crianças. Tanto é que a coleção, se você me permite, padre, diz o seguinte... Fica à vontade. Aqui, no início de uma lição que está num volume que é voltado para crianças entre 5 e 6 anos, né? Então, aqui está escrito o seguinte: nós colocamos um trecho desta passagem no e-book Ensinando a Fé Católica a Seus Filhos. Compartilhe sua fé. Nesta idade, aqui a coleção se refere a crianças entre 5 e 6 anos, e etapa de desenvolvimento, as crianças não têm grande aptidão de lembrar fatos e informações a respeito de Jesus. Antes, elas tendem a compreender quem é Deus através do exemplo de adultos amorosos em suas vidas. Seus pais, irmãos mais velhos, outros familiares e pessoas que as treinam ou educam. As pesquisas nos indicam que as crianças formarão o seu próprio entendimento de quem é Deus
com base em como são tratadas pelos adultos que lhes são mais próximos. Se estes são firmes, clementes e amorosos, elas virão a conhecer a Deus como alguém firme, clemente e amoroso. Se são inconsistentes, arbitrários ou distantes, as crianças terão uma tendência maior a distorcer a Deus e pensar que ele é cruel, arbitrário ou distante. Mais do que qualquer livro ou plano semanal, a sua presença e o seu comportamento ao longo do ano são a melhor oportunidade de evangelizar seu filho e ensinar-lhe a nossa fé. Essa oportunidade se manifesta não só através de sua presença gentil e amorosa, mas também no testemunho que você dá de Jesus Cristo para ele. Portanto, este guia lhe oferece a cada semana uma oportunidade específica de dividir histórias e exemplos de sua própria vida que o ajudem a conhecer e a amar Jesus. Então, assim, é algo fabuloso. A coleção possui uma natureza curricular, ou seja, nós estamos, sim, de um lado, fortalecendo o intelecto das crianças por meio do ensino de conteúdos extraídos das Sagradas Escrituras, do catecismo e de outras fontes, mas a coleção não exclui a participação dos pais na formação dessas crianças, e essa participação, né, significa mostrar a cada dia, demonstrar que eles são exemplos de fé para seus filhos. Carlos, como diria o nosso amigo Padre Oswaldo Gandim, caramba! Diante dessa citação, como é importante o papel das famílias. Nunca é suficiente reforçar isso, porque, como você mesmo disse para nós, né, o modo como esses pais se comportarem diante dos filhos vai ser o modo como os filhos entenderão Deus. Então, olha a responsabilidade. Carlos, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar mais a respeito da catequese do Instituto Sofia.